Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, é um prazer falar com você que está conectado no Conecta Sebrae Agrolab Amazônia. Este evento é um evento para disseminar a tecnologia, levar conhecimento, levar informação para o homem do campo. É, na verdade, uma grande troca e é o momento de estarmos conectados para tudo isso. E é ótimo você estar aí, no conforto, onde você está. Onde você estiver e, claro, buscando o melhor para o seu negócio rural. E olha que importante, hoje nós vamos tratar do tema benefícios da inseminação artificial na pecuária leiteira. Quem traz esse tema e vai disseminar todo esse conhecimento para a gente é Celso Eduardo Silva. Celso Eduardo Silva, ele é engenheiro agrônomo pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, é mestre e doutor em produção animal pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, o campus Botucatu. Agora nós vamos ouvi-lo, Celso, com você. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme falar com vocês, falar com o Sebrae Rondônia. É uma satisfação muito grande estar aqui em São Paulo, estar aqui do outro lado, né, na região central do país, e falar com vocês que estão no estado, estão numa região tão maravilhosa. Eu sempre que visitava a região Nordeste, principalmente a região Tocantina, né, o bioma Amazônia, sempre falava que um dos meus maiores desejos era visitar a região Norte, porque imaginava que vocês, sempre tive isso como conceito, que o celeiro do agronegócio está na mão de vocês. Vocês têm clima bom, vocês têm condições de solo ideais para produzir qualquer tipo de cultura. Então, eu fico muito feliz mesmo que sendo de forma remota, eu esteja aí um pouquinho com vocês. Meu nome é Celso, vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Celso, eu sou engenheiro agrônomo, nascido em São Carlos, região central do estado de São Paulo. Sempre, meu pai é funcionário, não tenho propriedade rural, eu nasci no meio de vacas, fui criado no meio de vacas, meu pai sempre trabalhou para alguém, meu pai sempre foi funcionário de alguém, né? E sempre produzindo leite, sempre trabalhando com pecuária de leite. E abrindo para vocês, meu pai, não era o sonho dele que eu fizesse, que seguisse o mesmo caminho. Queria que eu seguisse uma outra área, mas não tem como. Quando a gente gosta muito do que faz e cresce fazendo isso, é impossível seguir outro caminho, né? Então eu iniciei minha carreira como engenheiro agrônomo na Unesp, no campus de Botucatu, São Paulo também, onde fiquei por 5 anos. Na sequência, como eu entrei na faculdade já sabendo que eu queria trabalhar com pecuária de leite, na sequência eu fui me especializar, então eu aprendi durante 5 anos como
produzir alimento, milho, soja, sorgo, gramíneas de forma geral, pastagem. E na sequência eu fui me especializar em como usar isso daí para produzir animal. Então eu fiquei mais 5 anos só me especializando em produção animal, produção de ruminantes de forma geral, e com certeza a pecuária de leite foi a minha maior, sempre foi a minha maior paixão, e eu segui por esse caminho. Logo depois da minha formação, durante todo esse período eu já sempre trabalhei, nunca tive bolsa acadêmica, né? Eu trabalhava durante todo o meu trajeto na academia, durante o mestrado, durante o doutorado, eu trabalhava fazendo consultorias para produtores de leite, pequenos produtores de leite, que eu sempre gostei muito disso, né? Da pessoa que dá valor, da pessoa que precisa da terra para produzir. E durante todo o meu trabalho, todo o meu estudo, eu fui trabalhando e levando e tentando conhecer um pouco mais das necessidades para que os meus projetos fossem direcionados para resolver problema e não para levar problema ou para levar mais dificuldade para o produtor. Então foi sempre muito gratificante fazer isso. Depois da minha formação, doutorado, eu já tinha uma empresa, né? Já trabalhava no Brasil inteiro, inclusive com consultoria, inclusive aí na região Tocantina, região de Maranhão, na região na região de Porto Franco, essa região mais sul do país, quase na divisa aí com Tocantins, Imperatriz, né, para ser mais exato. Fiquei trabalhando aí por alguns anos, iniciei em 2007 e fomos com a parceria até 2013, 2014, se não me engano. Depois, depois por problemas pessoais, eu voltei, eu fiquei um pouco mais recluso, trabalhando mais na região onde eu morava, né, onde eu moro até hoje, por motivos particulares, e acabei não voltando mais. Mas a gente tinha projetos desde o sul do país até a região norte, região nordeste do país, com produtores de leite, produtores de ovinos. Então sempre foi muito gratificante. Mas, bom, vamos lá. Qual é a importância da inseminação artificial na pecuária leiteira? É um tema bem interessante, já que a gente fala de melhoramento genético, né? A gente fala de produção, de crescimento. E o que significa isso? Significa que quando eu melhoro alguma coisa, e o próprio nome já diz, eu procuro melhorar um determinado segmento para que ele me devolva isso na forma de rentabilidade. Só para a gente ter uma noção, o Brasil, como um todo, dobrou a produção de leite nos últimos 10 anos. A gente, hoje, só fica atrás de países como Estados Unidos e Índia. O Brasil tem 7% da produção total de leite produzido no mundo inteiro. Isso é fantástico, isso é grandioso, né? Estou falando de um país que produz 7% de um produto, né, mundialmente. Então, isso tudo vem durante a melhoria, né? A melhoria de animais, a melhoria de alimentação, a melhoria de sanidade. Então, são vários fatores que influenciam nisso. Por outro lado, o que a gente precisa ainda melhorar bastante é a média da produção de leite das nossas vacas. Só para a gente ter uma ideia, uma vaca no Brasil produz um pouco mais, 1.500, 1.550 litros de leite por ano. Isso dá uma média de 4 litros por dia. Enquanto que nos Estados Unidos, que é o país que tem maior produção de leite, são 10 mil litros de leite por ano. Ou seja, uma vaca produz 28 litros na média por dia. A diferença é muito grande. E por que você fala, Celso, mas por que está acontecendo isso? Por que lá eles têm uma produção de 30 litros de leite por vaca e aqui a gente tem uma produção de 4, 5 litros de leite por vaca? É claro que existem fatores que são extremamente importantes e que fazem toda a diferença. E os principais fatores
Primeiro, é a nutrição dos animais. Uma nutrição de precisão. A genética desses animais, que é o tema da nossa conversa. A genética é fundamental. Então, você tem um animal, você tem uma nutrição adequada, você tem um animal que responde a essa nutrição, claro que ele vai produzir mais, né? Outro fator importante é a ambiência, condições para esse animal produzir. A gente não consegue, em hipótese alguma, comer uma feijoada num ambiente a céu aberto com 35, 40 graus Celsius. É impossível. A gente que pesa 40, é um ser humano de 40, de 70, 80 quilos. Imagina uma vaca comendo sol quente, uma vaca de 500 quilos comendo sol quente. Então, a ambiência é extremamente importante. E nos Estados Unidos isso é levado a sério. Eu tive o privilégio de visitar algumas vezes, e durante uma dessas visitas, a gente notou que a vaca era tratada de uma forma diferente. Como diferente? Você é louco, aqui também a gente gosta da vaca, mas não é gostar. Era temperaturas que eram medidas de hora em hora, para saber se o ambiente que aquele animal estava era adequado para ele, né? Então, esses fatores fazem a diferença. E, por último, a sanidade do animal. Um programa sério de sanidade, um calendário a ser seguido, que é levado a sério. Agora não precisa vacinar, porque eu já vacinei o ano passado, então eu não faço isso. Não, nos outros países, principalmente nos Estados Unidos, é levado a sério. Você tem que vacinar 2 vezes por ano, é vacinar 2 vezes por ano. Então, esses fatores, nutrição, genética, ambiência e sanidade, realmente faz uma diferença muito grande na hora da nossa produção média, né? E no Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande de produção. Se a gente pegar as diferentes regiões do nosso país, a gente vai notar que eu tenho médias em determinadas regiões que são maiores por vaca-dia, e determinadas regiões menores. Mas por que isso? Porque no sul do país, por exemplo, já vem ocorrendo um trabalho de melhoramento genético desses animais, de ambiência, há muito mais tempo do que nas outras regiões. Por isso, Santa Catarina, por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, é o país que tem maior produção de leite por metro quadrado. E é um país pequeno. Foi o primeiro, desculpa, o estado, né? Foi o primeiro estado livre de vacinação de aftosa. Então, quer dizer, já vem andando há muito mais tempo, já vem sendo realizado um trabalho há muito mais tempo. Então, é um estado que evoluiu bastante nos últimos anos. E outra situação importante que tem que ser mencionada: as diferenças de raça que nós temos dentro do nosso país. Se a gente olhar nos estados, a gente vai ver desde holandesas até tatu com cobra, que é uma mistura que a gente não sabe o que é. Né? Então a gente tem lá holandesas, Jersey, parte suíço, zebu, os zebus leiteiros. O que são os zebus leiteiros? São as raças Girgo, Zerá, Sind, Girolanda, né, que é a mistura do Gir com o holandês. Então, o Brasil tem uma diversidade muito grande que faz com que essas médias de produção realmente sejam baixas. E é nesse intuito que a inseminação artificial vem ajudar, né? Ela contribui para a gente melhorar geneticamente os nossos animais de uma forma muito mais rápida, né? E qual é o outro fator que é importante quando a gente fala em melhoramento genético? São sistemas de produção. Mas, Celso, sistema de produção, um sistema de produção extensivo, ele mostra para a gente que existe uma dificuldade muito grande, né, de aumentar a produtividade, litros por hectare ano. Por quê? Porque nós temos lá uma ordenha por dia. Que tipo de ordenha? Na maioria das vezes, essa ordenha ainda é manual. É errado fazer ordenha manual? Não, não é errado. Mas quando a gente faz uma ordenha mecanizada, você otimiza seu tempo, você consegue tirar do animal, produzir o leite do animal de uma forma mais confortável, você conforta o animal, porque é mais rápido. Os riscos de problemas de glândula mamária, como mastite, CCS, né, contagem de célula somática alta, é minimizado.
E o sistema de reprodução desse sistema de produção extensivo ainda é monta natural. Ou seja, na maioria das vezes o produtor tem um touro Nelore, que é de aptidão de carne, coloca nas vacas de leite e tiram animais para dupla aptidão. Ó, se sai um macho, eu consigo vender. Se sai uma fêmea, eu volto para ela para produção de leite. Mas ele esquece que o grau de sangue daquele Nelore tendenciosamente vai levar a vaca dele para produzir menos leite, porque a tendência do animal de corte é produzir mais carne, rendimento de carcaça, tá certo? Então, num sistema de produção intensivo, por exemplo, onde existe um grande investimento em melhoria, por exemplo, o número de ordenhas, são 2 a 3 ordenhas por dia, certo? Ordenha mecanizada, facilita, otimiza tempo, você consegue ter um intervalo entre ordenhas maiores, quando você faz 2 ordenhas, então você tem intervalos de 12 horas, porque vamos supor que uma ordenha com 4 conjuntos, né, ela consegue fazer 25 a 30 animais por hora, então otimiza muito o tempo, né? E o sistema de reprodução dessas fazendas, nesse caso, do sistema de intensivo, na sua maioria das vezes, inseminação artificial, para melhorar a genética do rebanho de uma forma um pouco mais rápida, tá certo? Mas o que a gente não pode confundir tecnologia, né, com tecnificação. O que é tecnologia? Um conjunto de ações, né, ações práticas, medidas práticas que a gente aplica no sistema de produção que promove aumento da sua produtividade. Necessariamente, não é só investimento com dinheiro, com recurso. Pode ser simplesmente com orientações, com intervalo entre ordenhas, por exemplo, com a escolha de um material genético adequado, com melhoria da nutrição. Isso é tecnologia. E a tecnificação? A tecnificação, sim, você precisa mobilizar um capital, porque você vai precisar de equipamentos em quantidade para melhorar o seu sistema de produção. Então, a gente utiliza a tecnificação para dar um plus naquilo que já existe. Olha, eu tenho aqui um rebanho de 100 vacas e a minha ordenha de 4 conjuntos ficou pequena. Então, eu vou tecnificar, eu vou investir, eu vou comprar, eu vou adquirir uma ordenha com 6, 8 conjuntos para melhorar o rendimento das minhas vacas durante a ordenha, que ocorre 2 vezes por dia, por exemplo. Então, a gente não pode confundir tecnologia, certo, com tecnificação. A tecnologia, né, para a produção leiteira, ela se baseia, vou falar de um tripé. Para ter um equilíbrio, ela precisa ter uma nutrição adequada, em qualidade e quantidade necessária para a sua vaca produzir. Ela precisa de genética, certo? Então, aquela nutrição, se eu dou para uma vaca que vai responder geneticamente, o que vai acontecer? Ela vai me devolver isso em leite. Agora, se eu dou para uma vaca que não tem genética adequada para a produção de leite, ela não vai me devolver em leite. E por último, não menos importante, a sanidade. Não adianta nada eu ter uma boa nutrição, ter uma excelente genética, se eu não faço a sanidade dos meus animais. Se eu tenho uma vida útil do meu animal muito curta, a longevidade dessa vaca na minha fazenda, na minha unidade, ela é muito curta. Então eu tenho que ter um programa de sanidade adequado. Seguir um calendário ou sanitário de vacinação que o médico veterinário me recomendou, para a minha região, seguir ele de forma adequada. Tá? Essa tecnologia ela é fundamental para que eu consiga, sim, elevar a minha produtividade. Quando eu falo produtividade, eu estou falando em quê? Estou falando em litros por hectare ano. Certo? E vamos falar de como melhorar, então, a genética do nosso rebanho. O que isso vai ajudar o produtor de leite? Né? Que característica que eu busco para melhorar a minha vaca? Bom,
a primeira resposta, com certeza, para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, vai ser: eu quero aumentar a produção de leite. Eu quero ter uma boa composição do meu leite, com gordura, proteína, lactose, extrato seco desengordurado, extrato seco total, caseína. Então, eu quero ter uma composição mais associada, né, a quê? A uma alta produção de leite, a uma boa produção de leite. A segunda, a segunda característica mais comentada ou mais requisitada quando se busca o melhoramento genético, a longa vida produtiva da minha vaca. Eu quero uma vaca que tenha longevidade dentro do rebanho, que ela consiga sim ciclar, que ela consiga produzir, que ela consiga ser coberta, inseminada, pariu, depois de 305 dias novamente, ela volte a ciclar, ela volte a parir novamente. Então a gente quer uma vida produtiva de uma vaca. Eu não posso ter descarte de vaca a cada 2, 3 anos, senão eu não vou conseguir estruturar o meu rebanho de forma adequada, que é um outro assunto muito interessante, né? Qual que é uma outra característica importante quando a gente busca melhorar a genética das nossas vacas? É tu ter problema reprodutivo. Problema reprodutivo hoje é um dos principais, uma das principais fontes de improdutividade na fazenda. A gente trabalha com fazenda que tem lá, de cada 20 vacas que o médico veterinário faz o toque, né, que faz a palpação, passa o ultrassom, tem 5 prenhas. Como que essa fazenda vai ser produtiva? Então, o problema reprodutivo, sim, tem que ser melhorado, né? A gente tem que entender o que está acontecendo e buscar alternativas para isso, tá certo, gente? Qual é uma outra característica importante? Uma boa conformação do animal. Reduzir a incidência de mastite, reduzir problemas de casco, lordose desse animal, para que ela possa se locomover dentro do meu sistema de produção de uma forma adequada, seja ele pastagem, seja ele compost barn, seja ele freestyle, seja qual for o sistema de produção, né? Então a gente tem que ter uma conformação para que esse animal se adeque ao nosso sistema de produção. Vacas menores, vacas com boa conversão alimentar. Então a gente tem que adequar a nossa vaca à realidade que eu tenho, tá certo? Uma outra característica importante, maior resistência a doenças. Quem aqui não quer que a vaca não precise ser medicada e que o leite não precise ser descartado durante a produção, durante a lactação dessa vaca? E a gente consegue isso quando eu busco o melhoramento genético, com animais mais rústicos, com animais que são resistentes a determinadas doenças. Então, isso vem no melhoramento genético. E por último, e uma característica que hoje em dia é extremamente procurada, extremamente importante, é a eficiência da conversão de alimentos em leite. Esse talvez é um das características que mais buscamos no melhoramento genético, por exemplo. Eu quero que a minha vaca coma uma quantidade de alimento e ela converta numa proporção maior em leite. Sem dúvida nenhuma, essa é uma característica que as empresas que trabalham com melhoramento genético buscam hoje, sem dúvida nenhuma, quando está lá procurando o touro, né, para fornecer para os produtores de leite, tá certo? Então, quais ferramentas são utilizadas para melhorar nosso rebanho, melhorar a genética do nosso rebanho? Basicamente são duas que nós conhecemos. A primeira delas é a monta natural, ou seja, o produtor tem na fazenda dele um touro, e esse touro fica dentro dos animais, né, fica dentro do rebanho, e quando o animal entra no cio, cicla, esse touro cobre o animal, de forma espontânea. A outra forma, a utilização de biotecnologias, né? Essas biotecnologias, elas surgiram no Brasil, que foi a inseminação artificial, né, a primeira delas, provavelmente na década de 70, e lá na Embrapa Gado de Leite, aqui no Brasil eu digo, tá? E lá na Embrapa Gado de Leite.
principalmente para trabalhar com animais da raça Girolamo. A Embrapa Gado e Leite fica localizado, para quem não sabe, em Minas Gerais, né? Juiz de Fora. Então, a partir daí, vem crescendo, e assim, e hoje a técnica mais usada no país para melhorar geneticamente os animais. Então, basicamente, são duas: a monta natural e o uso de biotecnologias, tá? Sem dúvida nenhuma, o uso das biotecnologias, o uso das biotecnologias é a melhor opção, principalmente para quem quer ter animal selecionado e de uma velocidade maior. No touro, por exemplo, a cada 2 anos eu tenho que trocar o meu touro, porque senão ele acaba cobrindo filhas que ele são filhas dele. Então a gente tem que selecionar os touros e substituindo. No caso das biotecnologias, não, eu posso colocar material genético de outros touros, né? Acasalar da forma com que eu acho que é interessante para mim, para o meu sistema de produção, tá certo? Na monta natural, quais são as vantagens, né? Economizar mão de obra. Então você deixa o touro lá, a vaca ciclou, ele cobre, né? E ele não perde cio. O touro não perde cio. O touro, ele, inclusive, a gente tem muito problema que muitas vezes tem que buscar o touro no vizinho, porque a vaca do vizinho entrou no cio, ele vara a cerca e vai para lá. Ele não está preocupado, ele não perde cio. Realmente é um grande trabalhador. Quais são as desvantagens de uma monta natural? Você não consegue anotar nada. Então tem muitos casos de fazenda que a gente vê bezerro parindo na sala de ordenha. Por quê? Porque não conseguiu tocar antes do parto, o touro cobriu, não sabia, não anotou, não viu. Tá lá o bezerro nascendo pouco tempo antes de entrar na sala, né? Antes da vaca ser ordenhada. Então é um problema muito, muito sério. Diminui a vida útil desse touro, porque trabalha bastante, principalmente o problema de casco, né? E a quantidade de acidente com o touro é muito grande. A gente já vê bastante lugar, bastante fazenda que o touro vai cobrir a vaca, escorrega por algum motivo e se machuca. Aí tem que descartar esse touro, aí você vai lá e compra outro touro, né? E o menor ganho genético. Então esse animal, muitas vezes, ele não é provado, esse touro. Então você não consegue passar nada de bom para frente, né? Então você só emprenha seu animal, mas você não consegue transferir para a filha um material genético que é importante, que seria importante. Esse é um exemplo, né, de uma vaca que está ciclando, que está no cio, e ela está aceitando a monta. Então, a vaca que deve ser coberta é a vaca que aceita a monta, não a vaca que trepa, tá certo? Não a vaca que sobe na outra. E as ferramentas biotecnológicas? São basicamente 4. São 4. A gente vai dar uma ênfase maior na inseminação artificial, que sem dúvida nenhuma é a mais utilizada no Brasil e a mais importante, do meu ponto de vista. Então, a inseminação artificial nada mais é do que a deposição mecânica do sêmen no aparelho genital da vaca, da receptora, da fêmea, né? Por meio de instrumentos desenvolvidos especificamente para isso, né? O que é uma inseminação artificial em tempo fixo? Eu uso protocolos de hormônios, de fármacos, sincronizo as minhas vacas para que elas sejam inseminadas ou cobertas no mesmo dia. Qual que é o benefício? Eu não tenho inseminador na minha fazenda, certo? Então eu tenho que chamar uma pessoa de fora, sincronizo, ele faz todos os animais e acabou o meu problema. Qual que é a desvantagem disso? Lá na frente, todas elas vão parir no mesmo dia. Todas elas vão parir no mesmo tempo. Então, geralmente, isso acaba deixando buracos no sistema reprodutivo. Buracos, quando eu digo que não tenho dentro de alguns meses, né, de determinados meses, vaca parindo, porque eu sincronizei. Então, ficou concentrada a aparição num determinado mês, tá certo? Outra ferramenta biotecnológica bem utilizada no Brasil, transferência de embriões. Então eu tiro um embrião de um animal, então aquela vaca que eu gosto muito, que é extremamente produtiva, que tem uma reprodução muito boa, então eu tiro o embrião daquela vaca e coloco numa receptora. Então a filha, né, a filha dessa receptora, o animal que nasceu da receptora, vai ter as características genéticas daquela vaca que foi muito, muito boa.
Então, a gente consegue, com isso, ter animais, né, consegue transferir para os animais uma boa genética. Qual que é a desvantagem disso tudo? É caro, né, e a taxa de prenhez dessas vacas é muito baixa. Então, a gente tem que ter um trabalho muito bom no preparo dessas receptoras, porque se a receptora não tiver com condição corporal adequada, sendo bem nutrida, ela não vai conseguir fazer com que esse embrião fecunde, né? Ela não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir ficar prenha. Então, o trabalho é muito importante na hora do embrião e o trabalho é muito importante na receptora. Então, ó, existe uma taxa muito baixa de prenhez com o uso dessa ferramenta e acaba encarecendo o processo. Outro processo interessante, que é a fertilização in vitro, é uma forma muito, muito rápida, né, de melhorar geneticamente os animais. Você consegue agilizar a produção de bezerros de uma forma muito mais rápida, mas também é uma forma muito cara. Só para a gente fazer uma analogia, uma inseminação artificial dá um bezerro por ano. Numa transferência de embrião, eu daria um bezerro por mês. Numa fertilização in vitro, eu daria um bezerro por dia. Essa é uma analogia da velocidade que a gente tem do uso dessas ferramentas biotecnológicas, ok? Então vamos resumir. A inseminação artificial, que é o tema da nossa conversa, ela consiste no conjunto de eventos que acontece desde a colheita do sêmen, né, desde a coleta lá na central genética, sua avaliação, sua análise, o processamento em laboratório, né, a manutenção dos períodos viáveis em condições extracorpóreas. Quer saber, olha, se eu tirar esse sêmen da paleta e vou introduzir, quanto tempo ele dura, né? E até a sua introdução no animal, no trato genital da fêmea que vai receber. O uso da inseminação é a mais difundida, é a mais utilizada, é essencial para o melhoramento genético, né, dos rebanhos. De todas essas biotecnologias, eu tenho certeza que a é a mais antiga e também a mais eficiente até hoje, é a mais utilizada até hoje, né? Surgiu principalmente com o objetivo de erradicar doenças que eram doenças infecciosas que eram transmitidas do touro para as fêmeas. E isso foi se difundido, em seguida melhorado, e hoje é utilizada no Brasil todo. E quais são as vantagens de uma inseminação artificial, né? A primeira delas, sem dúvida, que a gente busca é o melhoramento genético. Então eu vou pegar um touro, vou observar a minha vaca, verificar o que eu preciso melhorar naquela vaca, né? E na sequência colocar um touro que tenha melhoramento de perna, por exemplo, de ubre global, de cabeça, de célula somática. Então eu vou colocar aquele touro, aquele sêmen daquele touro na minha vaca. Então eu vou melhorar a minha vaca. Então a filha vai ser melhor do que a mãe. Essa que é a ideia, né? Um maior aproveitamento de animais, porque você consegue gerar um número maior de filhos, certo? Você tem sêmen provados. Quando o sêmen chega para ser comercializado, aquele sêmen passou por uma bateria de testes. Então ele está aprovado geneticamente. Então a gente tem sêmen com preços que variam de R$10 até sêmen que varia com preços de R$400, R$500, que são sêmen sexados. Ou seja, eu vou pegar o sêmen sexado, nada mais é do que eu tirei os machos do meu sêmen, né, daquela paleta, daquele conteúdo, e deixei só as fêmeas. A chance é de 90%, 95% nascer fêmea daquela inseminação, tá certo? Então, as provas genéticas, elas servem para exatamente fazer isso, fazer com que aquele sêmen tenha, sim, as condições favoráveis e melhorar geneticamente o animal. Você pode escolher o sêmen que tenha facilidade de parto. Olha, eu quero inseminar uma novilha. Se eu colocar com um touro, é claro que aquele touro não vem com problema, com redução do problema de parto.
Ele é um animal grande, provavelmente o bezerro vai ser grande, vai ter parto distóxico, vai ser necessário ajudar no parto, vai judiar do animal, né, da mãe, no caso, porque o bezerro é muito grande. Muitas vezes é necessário até fazer cesariana, porque o bezerro é muito grande. Recentemente, eu estava numa fazenda de um cliente, e ele, chegando lá, ele falou, olha, essa vaca não levanta, depois que ela pariu, etc. Conversando com ele, falei, mas o que aconteceu? Não levanta por quê? Hipocalcemia? Não, não é hipocalcemia, já fizemos soro. Chamamos o médico veterinário, o rapaz avaliou, falou, olha, ela teve um problema sério durante o parto, porque o bezerro era muito grande, e ela perdeu a locomoção das patas traseiras. Ou seja, uma vaca era uma novilha, né? Pariu uma fêmea, a fêmea era muito grande, teve problema durante esse parto, com que fez que esse animal, que essa vaca, né, essa novilha, não levantasse mais, com um problema de articulação. Então o rapaz acabou perdendo o bezerro, porque o bezerro nasceu morto, né, do tempo de espera para nascer, e perdeu a mãe, porque o bezerro era muito grande. Esse é um dos principais e os mais comuns problemas que acontece durante o parto de novilhas, por exemplo. Você não consegue padronizar rebanho. Cada hora nasce um bezerro ou uma bezerra de uma forma diferente, porque você não tem porque aquele touro que você colocou, se for um touro, você não consegue saber disso. Quando é sêmen, quando é inseminação artificial, você consegue avaliar aquilo que você está colocando, né? Você consegue também, com a inseminação artificial, utilizar sêmen, por exemplo, de reprodutores que já morreram. Um touro muito famoso e comentado era o Toy Story, né, de uma determinada central de genética. Então, o Toy Story tinha morrido, mas tinha sêmen do Toy Story. Todo mundo gostava. Acho que foi um dos maiores produtores de sêmen. Né? É um touro americano. Então, quer dizer, o touro morreu, você tem o sêmen dele lá ainda no seu botijão. Você pode usar numa determinada fêmea. Outra vantagem de uma inseminação artificial, usar o sêmen sexado. Nós já comentamos isso. Então, eu só uso sêmen de um animal sexado em vacas que vão parir uma fêmea. Então, eu tenho uma vaca muito boa, eu quero tirar uma filha daquela vaca. Então, eu não vou ter a chance de meio a meio de sair fêmea ou macho. Eu vou ter a chance de 90%, às vezes 99% de sair uma fêmea boa daquela vaca. Então, o uso de sêmen sexado é uma grande vantagem da inseminação artificial, e o controle zootécnico, né? Então, eu inseminei, eu anoto, eu sei o dia que ela vai parir. Com o touro, já não consigo fazer isso, tá certo? E quais são as limitações de uma inseminação artificial? Primeiro, a gente precisa que o nosso operador tenha feito um curso, que ele seja muito bem treinado. Caso contrário, serão muitas doses de sêmen perdidas, muitas doses de sêmen desperdiçadas, porque às vezes ele não vai conseguir pegar a cervix de uma forma eficiente, não vai conseguir depositar o sêmen onde tem que ser depositado. Então, requer uma operação bem feita, com um funcionário bem treinado. Existem vários lugares que hoje se faz curso de inseminação artificial a custos bem atrativos e não proibitivos, né? Então, hoje em dia, como é uma técnica difundida, isso é possível. Deixar o seu funcionário. E interessante, aquele cara que já faz inseminação, a cada 5 anos, leva ele para fazer uma reciclagem, porque esses treinamentos eles mudam, e aquele vício que o inseminador tem, ele acaba perdendo durante essas reciclagens. Eu aconselho, sim, aos proprietários de fazenda, usar dessa tecnologia, tá certo? Qual que é uma outra limitação? Você precisa de mais tempo, né? Você precisa de mais tempo do que uma cobertura com touro. Então, você vai identificar o cio, e vai preparar o material e depois vai fazer a inseminação. Um outro problema muito sério, uma outra limitação muito grande na inseminação artificial, talvez, eu acho que é a maior delas, a identificação do cio
até a inseminação. Eu identifiquei o cio, e aí eu tenho que inseminar o meu animal na hora correta, no momento correto para que ele possa ser fecundado. Então, esse talvez, na minha opinião, é o maior problema, é a maior limitação. Muitas vezes o profissional não consegue ver o cio do animal. A gente vai ver isso mais adiante. O operador precisa ter um conhecimento, né? Principalmente do período de cio. Saber que ele tem que levar esse animal no momento da inseminação no lugar adequado, tá certo? Para que o animal não sofra nenhum risco de acidente, tá certo? E para que essa operação seja bem feita. A inseminação artificial não é uma tentativa e erro. De cada 2 eu acerto uma. A inseminação artificial é um trabalho muito sério, tem que ser feito por profissionais treinados. Tá? O profissional tem que ser treinado, para que ele possa chegar no campo e fazer isso de uma forma eficiente, como tudo na nossa vida. Tá certo? Então, quais são os requisitos básicos para uma inseminação artificial bem sucedida? Primeiro, falei várias vezes, é o perfil do inseminador. O cara tem que ser treinado, o cara tem que gostar do que faz. Já vi em várias situações de um profissional não conseguir achar a cervix de uma vaca para passar pipeta, por exemplo. Porque o cara era pequenininho e as vacas eram europeias. Então a vaca era grandona, ele tinha que subir num banco, não conseguia achar a cervix, então vira um rolo. Então o cara tem que ter perfil para isso, né? Tem que gostar do que faz, tá certo? E outra coisa, o cara não pode, em hipótese alguma, discutir com o patrão, por exemplo, com o dono da fazenda e simplesmente jogar o sêmen fora porque brigou com o cara. O cara tem que ter perfil, o cara tem que ter idoneidade, o cara tem que ser sério, tá certo? Não pode nunca levar para um lado pessoal, por exemplo. Instalações. As instalações elas têm que ser adequadas, o animal tem que encostar, ser bem recebido e posteriormente ser inseminado. Outro ponto importante, a pessoa que vai fazer isso, ela tem que o quê? Observar o manejo da propriedade. Não adianta nada eu chegar numa propriedade, recomendar o uso de uma inseminação artificial, certo? Se a nutrição daquela propriedade não está adequada, se a sanidade daquela propriedade não está adequada, se o conforto animal daquela propriedade não está adequado. Ou seja, estou empregando uma tecnologia para melhorar a produtividade dessa fazenda, dessa unidade de produção de leite, mas os requisitos básicos ele não tem, que é a nutrição, por exemplo, que é a alimentação dessas vacas, de uma forma bem feita. Então não adianta eu ir lá e falar assim para ele, olha, vamos agora comprar um botijão de sêmen, selecionar os melhores sêmenes da Nova Zelândia, com animais que têm aptidão, boa conversão de alimento em leite, sêmen importado, bacana, kiwi cross, de cruzamento de raças, vai ter, olha, as filhas serão maravilhosas, vão produzir muito leite. Se o cara não tem comida para dar para a vaca. Então eu tenho que seguir uma premissa, eu tenho que ter um equilíbrio nas recomendações, tem que seguir uma sequência lógica de nutrição, sanidade e conforto, e por último, gerenciamento, tá certo? E aí, só para fechar, os nossos requisitos básicos de inseminação artificial é escolher o touro. O sêmen deve ser escolhido para melhor atender a necessidade da fazenda, tá? Como que eu escolho o meu touro? Vamos lá. Como que eu vou escolher o touro para minha vaca? Eu primeiro preciso saber o que eu quero melhorar nas minhas vacas. É o tamanho? É a confiabilidade desse touro? Né? Esse produtor, esse fazendeiro está disposto a correr alguns riscos, porque eu posso inseminar 3 vacas e conseguir apenas uma prenhez. Então, a gente chama isso de cada 3 tentativas, uma acerta. Então, é custo, né? Quando os touros são jovens, né, tentar comprar pouca dose de sêmen, porque a gente não sabe se aquele touro vai ser eficiente para aquele rebanho.
né? Aquela confiabilidade do touro aumenta conforme vai passando o tempo, tá certo? Então, é fundamental a escolha do touro. Aqui um exemplo clássico de um catálogo, como eu citei lá atrás, falando da Nova Zelândia, né, que hoje é um dos maiores produtores de leite a pasto do mundo. Hoje, recentemente, estava conversando com um amigo que está lá, e ele me disse que vacas com média de 30 litros em sistema de pastagem recebendo 2 quilos de ração. Quem não conhece até duvida, né? E como é que você consegue dar 2 quilos de ração, produzir 30 litros de leite na média e vaca pasta? Pois é, a qualidade das pastagens e a qualidade da genética da Nova Zelândia são extremamente avançadas, são melhoradas. Então aqui um exemplo bem clássico de como vem um catálogo de touro. Tem o nome do touro, o código desse touro e os dados de produção. Cada catálogo tem uma forma de apresentar isso, tá? Então eu deixei com um exemplo para vocês, esse catálogo que mostra alta de insumos, que é um índice que, por exemplo, avalia a adaptação do animal no sistema de produção, seja ele confinado, semi-confinado ou a pasto, né? Um índice, por exemplo, de mérito econômico. O índice econômico, quanto maior é o valor econômico, o mérito econômico dessa vaca, mais lucrativa ela é naquele sistema de produção, tá certo? A confiabilidade, mede a capacidade de acurácia do animal, a produção de leite, tá? A gordura, a proteína, que é a composição do leite, a fertilidade desse leite, desse animal, né? Como é que vai ser? A porcentagem de prensa, ela é acima de 70%? Show, então vamos lá. A longevidade dessa vaca em dias, por exemplo. Uma coisa que hoje é fundamental, que é uma tendência, esse animal, beta-caseína 2A2, todo mundo procura animais com beta-caseína 2A2. Hoje isso aí está bem em evidência também. E aqui alguns exemplos de como vêm os touros. Olha, esses touros são da raça holandesa, né? O Grandeur, Hot House. O que esses caras têm de interessante que vai passar para as minhas filhas? São a 2A2? Opa, joia. Então, isso é um primeiro passo. E como é que se adapta na ordenha? Olha, o Grandeur se adapta, tem um tempo de ordenha menor, por exemplo, do que o Hot House. Né? Então, o Hot House tem uma dificuldade maior, os filhos do Hot House têm um tempo maior de ordenha, por exemplo. Tá certo? Olha, no Jersey, o que a gente quer do Jersey? A estatura, o tamanho do rebanho. Então eu consigo ter vacas menores, tá certo? Então os dois animais aí, tanto o Lazarus como o Keno, vai transferir para as filhas uma estrutura, uma estatura de rebanho, de animais menor. É isso que eu quero vacas pequenas, vou colocar mais animais por área, eu vou conseguir produzir mais por hectare, é isso que eu quero? Opa, então vamos lá, vamos olhar a estatura dos nossos animais, o ângulo de anca desses animais, né? Então, são os dados que a gente procura observar. E aqui uma das novidades, né, para fechar a questão de catálogo, uma das novidades desses touros da Nova Zelândia. Esses touros, a Nova Zelândia tem um touro, tem uma marca registrada, que são animais especializados e originados por cruzamento entre raças leiteiras, que são os Kiwi Cross. O que é um Kiwi Cross? Ele não é uma raça, tá? Não é isso. Ele é um híbrido, né? Ele tem que manter vigor híbrido, tem que manter heterose, então ele é um cruzamento de raça, geralmente entre holandês e Jersey, tá? Que a gente procura transferir para as filhas esse vigor híbrido e essa heterose, né? Para que os animais tenham maior qualidade, tenham um potencial de produção grande. E hoje na Nova Zelândia, 65% dos animais já são Kiwi Cross, já tem esse cruzamento entre raças. Então, essa é uma dica bem interessante para quem trabalha com sistemas de pasto, né? Kiwi Cross é uma técnica, é uma ferramenta bem interessante para quem
quer trabalhar com vacas a pasto. Procurem aí que vocês vão achar na região de vocês os representantes que têm essa ferramenta, tá certo? Como eu disse, que detectar cio é muito difícil, tá? É muito difícil. Vamos lá. Como que eu detecto o cio de uma vaca? Como é que faz isso? Geralmente as vacas que estão no cio, elas são as vacas que ficam paradas quando a outra monta, né? Elas mostram sinais associados com isso do início ao fim. Então ela nunca vai subir na outra. Ela sempre vai aceitar a monta, tá? O melhor indicador para saber se a minha vaca está no cio é ela parada e a outra montada em cima. O comportamento é similar ao do touro, desde o início. Então ela fica parada e a outra sobe. O animal fica inquieto, geralmente cai leite, a produção naquele dia fica menor, ela apresenta muco, né? O animal fica com muco cristalino, a vagina fica rosada, tá certo? Então ela apresenta algumas características que ela está no cio. E principalmente movimentação. Fica muito movimentado, agitado. O animal não para, fica futricando nas outras. Então ela fica realmente excitada, ela fica procurando o contato com outros animais. Esse estudo mostra exatamente o que acontece quando uma vaca está quando a vaca está no cio. Bem interessante. Ela muda a atividade dela naquele período. Uma vaca no cio, quanto tempo ela fica em pé? Quantos minutos por dia ela fica em pé? 821. Uma vaca que não está no cio? 618. Então o animal fica bem agitado. Uma vaca que está no cio, quanto tempo ela fica deitada? 424 minutos. E quando ela não está no cio, 578 minutos. Então, vocês veem que a agitação é muito grande. Por que cai a produção naquele dia, naquele momento que o animal entrou no cio? Porque ela passa apenas 195 minutos do dia dela no coxo, comendo, pastejando. Enquanto uma vaca que não está no cio, fica 250 minutos. Né? E isso sucessivamente acontece na ruminação, né? E na movimentação. A vaca no cio fica andando 428 minutos. E a vaca que não está no cio? Apenas 124 minutos. Então ela perde energia. Tá certo? Outra forma interessante. Que momento que eu identifiquei a minha vaca que ela está no cio, que momento eu devo inseminá-la? Um padrão, né? Um padrão bem interessante. Primeiro, é detectar o cio na parte da manhã. Então o animal ele entra no cio a partir das horas mais frescas da noite. Que horas? Olha, a partir das 10 horas da noite, ela começa a dar sinal de cio. Se a gente for no período das 6 horas da manhã e ficar lá por 30 minutos, a gente vai conseguir identificar quais animais entraram no cio naquela madrugada. Tá certo? Então, as atividades de cio ocorrem principalmente durante a noite, madrugada e começo da manhã. Para a gente detectar esse cio, é correto que deixe uma pessoa, né, quando os animais são trabalhados no sistema extensivo, uma pessoa identificando aquele cio para que o animal possa ser inseminado. Então, os cios ocorrem principalmente na parte da noite, né, da madrugada e pela manhã. Qual o melhor horário para identificar cio? Período da manhã, 6 horas da manhã, período da tarde, depois das 18 horas da tarde. Tá certo? Agora, como a perda de cio é muito grande nas fazendas, algumas empresas elas trabalham para que o produtor possa identificar aquele cio num momento, tá? Que o funcionário não está lá. Então eu não mando o meu funcionário lá, tá certo? Eu não mando meu funcionário lá, mas eu tenho um brinco
na minha vaca, que vai mostrar para mim, de acordo com o movimento, se ela está ciclando, se ela está entrando no cio ou não. O brinco serve só para monitorar a vaca no cio? Não. Os brincos, hoje em dia, as empresas trabalham para monitorar todo o ciclo de vida do animal. Desde o nascimento, né, da saúde desse animal ao nascimento, novilhas, reprodução, e as vacas, que no caso é reprodução, saúde do grupo. Então, saúde do indivíduo e saúde do grupo. Tá? Esse é um exemplo clássico para vocês de uma empresa israelense que faz esse trabalho. Então, o animal ela consegue, pelo movimento do animal, identificar a vaca que está no cio e determinar qual é o momento que eu vou inseminar a minha vaca. Tá certo? Então, ela dá para mim, ela apresenta para mim qual é o ponto correto que eu devo pegar minha vaca, tirar minha vaca do rebanho e inseminá-la. Com isso, eu vou ter um êxito muito maior. Eu não vou, olha, deu cio de manhã e eu insemino à tarde. Não, o aparelho, o brinco, o software, o sistema mostra o exato momento que eu devo inseminar a minha vaca. Só para vocês terem uma noção. Essas são as atividades: comportamento de gestão da vaca, ruminação diária do animal e as tendências da atividade. Então ela mostra para mim o momento, no caso do azulzinho mais claro, no dia 2 de setembro, que a minha vaca estava no cio. Opa, então mostrou para mim que hora que eu vou inseminar, que hora que eu vou apresentar. Não, a hora que tiver o maior índice de saúde. Tá certo? Na hora que tiver amarelinho, é o momento ideal para eu cobrir. A vaca 537 no nosso relatório, por exemplo, ela está no ponto ideal, o índice dela de saúde é 96. Essa vaca está no ponto correto da inseminação. Então, geralmente, a gente não segue aquela linha, olha, deu cio de manhã e insemina à tarde. Eu vou pelo meu sistema. O meu sistema vai apontar, o meu sistema vai mostrar o que eu devo fazer. Tá certo, gente? Então, essa é uma tecnologia, essa é uma tecnificação, porque gera investimento. Eu preciso comprar os brincos, eu preciso colocar nas minhas vacas. Ah, detalhe importante. Fazendas que não têm internet, ou que a internet é ruim, o sistema não funciona de uma forma adequada, tá certo? Isso que fique bem claro. Então todo mundo vai, eu quero ligar lá, vou colocar, calma, muita calma, porque gera custo e todo custo tem que ser pensado e raciocinado para que tenha retorno. Todo investimento tem que ter retorno, tá certo? Então pensem bem e façam uma avaliação antes de tomar qualquer decisão. E o interessante disso tudo, que se eu estiver aqui em São Paulo e as minhas vacas estão em Rondônia, né, na minha fazenda em Rondônia, se Deus quiser ainda vou ter, eu consigo na palma da minha mão saber que a minha vaca entrou no cio e eu mando a notificação para o meu funcionário inseminar a minha vaca no momento certo. Aonde eu estiver, se eu estiver nos Estados Unidos, se eu estiver em outro país, eu consigo receber a notificação de que meu animal entrou no cio. Isso é extremamente importante. E eu aviso, olha, ô Antônio, insemina nossa vaca a número 1038 aí, em tal hora que vai ser o momento exato. Então eu não preciso estar presente na propriedade para saber qual o melhor momento de inseminar minha vaca. Tá certo? Então, são tecnologias que vêm para ajudar o produtor a tomar a decisão, para ajudar o produtor na crescente de produtividade, pessoal. E quando tem ausência de cio? Porque a gente falou, olha, eu tenho a maior dificuldade em identificar o cio, depois, no momento da inseminação, e quando a minha vaca não entra no cio, em hipótese alguma. O que acontece? Né? O que está acontecendo? Minha vaca pariu, passa 45 dias, nada. 60 dias, nada. 90 dias, nada. Opa, chama o nosso médico veterinário lá, chama o nosso médico veterinário e vamos ver o que está acontecendo. Geralmente esse animal pode ser, essa vaca pode estar em anestro, ou seja, ela não vai ciclar em hipótese alguma por um problema de cisto ovariano, por uma retenção de placenta que ficou, né, ocasionada do parto. Então ela não teve uma evolução uterina adequada. Então a gente tem sim que fazer um tratamento nessa vaca
tá certo? E o médico veterinário vai recomendar a melhor forma da gente corrigir essa deficiência e fazer o nosso animal voltar à vida produtiva, tá certo? Eu não vou sair descartando vaca porque ela não ciclou, porque ela está em ameaça. Não. Chama o seu médico veterinário, pede para ele fazer uma avaliação ginecológica, identificar o problema, tá certo? E depois, na sequência, você tomar a medida correta para isso. Não podemos, em hipótese alguma, sair descartando vaca porque ela não está ciclando. Pelo amor de Deus, não façam isso. Agora, tem aquela vaca que você fez de tudo, né? Ela não cicla, só come, não produz. Aquela vaca, sim, tem que ser descartada e substituída por outra. Tá certo, pessoal? Taxa de detecção de cio. Então, eu estou lá, eu tenho 100 vacas. O que é ideal? O ideal é que das minhas 100 vacas eu consiga identificar 70. Quando esse índice cai para menos de 40, eu estou com problema na detecção de cio. Eu tenho que melhorar isso, tá certo? Então, a gente tem que pedir para o funcionário voltar lá e ficar mais tempo. Eu estou reforçando essa história de detecção de cio, porque é um dos maiores gargalos que tem nas fazendas. O maior gargalo, perder cio de vaca. Perder cio de vaca. A gente, durante o dia, né, os funcionários têm tanta coisa, né, tem lá o seu serviço, mas e que acaba passando, que acaba ou esquecendo de falar quando vê, ou não vendo. Então, é muito sério isso, tá? Reforça, detecção de cio, para quem usa inseminação artificial, é primordial. E registrar. Então, aqui uma planilhinha simples, mostro para vocês, né? O que eu faço? Olha, eu inseminei a minha vaca, identifico a vaca, o dia que fez e o touro que eu usei. Aí o meu veterinário vai lá, no dia, na data, ele vai tocar essa vaca, tá certo? Vai passar o ultrassom, vai colocar a mão, vai fazer a avaliação ginecológica e falar, essa vaca está prenha. Então eu coloco o resultado, prenhez positivo. E já coloco lá a data da previsão do parto dessas vacas. E na sequência eu consigo seguir com o bezerro, com a secagem e etc. Tá? É um modelo bem interessante que dá para ser utilizado. Um outro modelo, esse modelo já consegue controlar o meu estoque de sêmen. Olha que interessante, pessoal. Eu consigo controlar o meu estoque de sêmen. Então, eu usei o sêmen tal, eu tinha um saldo de 10, deu uma saída de 1. Qual que é o meu saldo? Meu saldo é 9. Para eu não ser surpreendido, eu quero o touro Lázaros. Vai lá, Antônio, pega o Lázaros e vamos colocar na vaca princesa. Pô, seu Celso, Lázaros acabou. E aí eu só tenho o touro que tem a dificuldade de parto. Eu vou perder o cio daquela vaca. Tá certo? Então é interessante controlar esse estoque da fertilidade do sêmen. Tá certo? Vamos lá. E aqui, alguns exemplos, só para a gente finalizar, né, a nossa apresentação, exemplos de como ocorre essa inseminação artificial, que hoje é bem utilizado no Brasil, tá certo? Como eu disse para vocês anteriormente. Então, a foto, né? Foto de formas de inseminação artificial. Né? A gente coloca o braço pelo reto do animal, pega a cervix, coloca a pipeta e passa essa pipeta por lá, tá certo? E aqui as nossas considerações sobre o uso da inseminação artificial em pecuária de leite. Propriedades pequenas, né, que não tem uma escala de produção grande, ela pode comprar bons sêmens de animais. Não é só para grande produtor de leite. E hoje no mercado tem sêmen barato, sêmen bom que pode ser utilizado nesse melhoramento genético. O que é importante ressaltar dessa conversa toda? Primeiro,
a pessoa que vai fazer esse trabalho, ela tem que estar treinada, tá certo? Segundo, o produtor tem que estar apto a entender o que é cio da vaca, né? O que a gente chama de cio, é aquela vaca que está apta, saber identificar isso daí, tá certo? E na sequência, inseminar esse animal, né, no tempo correto para que ela tenha uma prenhez positiva, tá certo? A inseminação artificial, de uma forma geral, ela melhora a qualidade do rebanho com um custo bem baixo, bem baixo. E pensando nisso, existem várias formas, e a gente conhece vários projetos, inclusive eu trabalho com vários projetos de inseminação artificial, inseminação em condomínio, né? Condomínio que a gente fala eu tenho um grupo de unidades de fazenda de uma determinada região, tá certo? E eu vou lá e deixo um botijão de sêmen comunitário para esse pessoal, para que eles utilizem nas suas vacas. Então, eu tenho um inseminador que vai fazer todo esse trabalho. Tá certo? Eu gostaria muito de agradecer vocês. Obrigado, Sebrae Rondônia, obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Se Deus quiser, estarei com vocês aí. Tá certo? Obrigado, pessoal.